Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Plasticamente. Eu sou a Adriana Milani, cirurgia plástica, e hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a doutora Bárbara Goldoni. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada por ter vindo até aqui. Eu estou bem feliz de ter aqui você comigo. Muito obrigada, Adri. E, assim, pra gente começar, eu tô curiosa, tu até me deu um spoiler ali no início, mas eu quero que tu me conte da tua trajetória. Tem um pedaço dela que eu acompanhei, portanto eu sei, mas desde então, enfim, quero saber o que transcorreu desde então, certo? Perfeito. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Fiquei bem feliz de poder participar logo no começo do Plasticamente. Eu sou cirurgia plástica formada na mesma casa que a Adri, então fui residente da Santa Casa de Porto Alegre na plástica, do Hospital de Clínicas na cirurgia geral, e depois disso comecei a minha atuação por perto. Então comecei na Grande Porto Alegre e Porto Alegre, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Por conta de em Novo Hamburgo não ter nenhuma cirurgia plástica naquela época, eu comecei a receber pacientes que tinham o seu cirurgião plástico com quem tinham feito sua lipo, tinham o seu cirurgião com quem tinham feito a prótese de mama, mas começaram a me procurar para a cirurgia íntima feminina. Por conta de que logo que eu me formei, eu fiz um site, e então eu divulgava todas as cirurgias que eu fazia naquele momento, e essa era uma das cirurgias que constava do meu site, né? A cirurgia íntima feminina. Então, por conta da procura das mulheres a mim, é que eu comecei a me especializar nessa área. Então, claro, não é a minha única área de atuação, mas assim, acabei voltando o meu foco de estudos e de especializações para cirurgias da mulher pela procura delas mesmo. Acabei logo saindo de Novo Hamburgo e ficando só em Porto Alegre, depois Porto Alegre e São Paulo, mas acabei mantendo esse foco, essa área de atuação voltada especificamente para o atendimento da mulher nas queixas da região íntima. E certamente isso é uma referência, tanto é que quando eu me aperto nesse assunto, é para ti que eu vou recorrer para esclarecer essas questões. E para a gente começar, vamos entrar de sola e eu preciso te perguntar se a cirurgia plástica feminina íntima altera a sensibilidade erógena. Perfeito, eu acho que essa é, sem dúvida, a pergunta que mais assombra qualquer mulher que pense, considere a possibilidade de fazer um tratamento nessa região. Mesmo as mulheres que, por exemplo, têm alguma queixa decorrente de um parto, né? Teve lá a episiotomia, o cortezinho para um parto normal e acabou ficando com a cicatriz ruim ou dolorosa ou com queloide, elas ainda assim têm receio de perder a sensibilidade do prazer, né? Então, o mais importante de a gente falar é que, assim como é com o rosto, como é com a mão, são muitas, infinitas terminações nervosas na região e nós estamos tratando áreas mais superficiais, então nós não estamos tratando nenhum grande nervo para considerar que a gente vai acabar com a sensibilidade da região. Nós vamos certamente cortar várias terminações nervosas, então como em qualquer área, se a gente fizer um cortezinho no dedo, a gente vai ficar meio dormente logo no início, mas em torno de 7 dias, 10 dias, essa sensibilidade já voltou ao normal. Então, o que eu vejo, e eu digo sempre para as minhas pacientes, é que vai mudar sim, enquanto ela estiver cicatrizando. Vai ficar meio dormente, vai ficar meio doloroso, mas com o passar dos dias, conforme os pontos vão sendo absorvidos, vão caindo, né? Quando se completa a cicatrização, em torno de 4 semanas, vai estar tudo normal. Essa é a regra. Claro que a gente sempre fala que o risco existe, né? Mas assim, é um risco muito remoto. Entendi. E tudo também tem que ser pesado, né? Porque às vezes a queixa é grande a ponto de merecer correr os riscos, Perfeito. né? E assim, quais as queixas mais frequentes das pacientes que fazem elas buscarem uma cirurgia plástica íntima? A queixa mais comum é em relação aos lábios internos, né? Que a gente chama de pequenos lábios, mas a gente sabe que em boa parte das mulheres, se não a maioria das brasileiras, eles acabam se exteriorizando além dos lábios externos. Então, isso causa desconforto físico, pode ser dor para usar uma calcinha de renda, para praticar esportes como andar de bicicleta. Na própria relação sexual, eventualmente, se a mulher não está muito lubrificada, o lábio pode entrar na hora da penetração e machucar. Então, tem queixa funcional,
de desconforto realmente relacionado a isso. E tem a queixa estética, porque faz um volumezinho na calcinha, no biquíni. Muitas mulheres se sentem envergonhadas de ir para academia usando uma legging ou um short sem camiseta amarrada na cintura. Então, sem dúvida, essa é a maior causa de trazer as mulheres ao consultório. É os lábios internos um pouquinho aumentadinhos em relação aos externos. Mas tem várias outras possibilidades, né, de tratamentos na região íntima além dessa. Tá, a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas, né? Mas já que a gente tá falando de pequenos lábios, nessa correção é possível conseguir uma simetria, deixar um lábio igual ao outro e... é sempre possível fazer com que eles fiquem escondidos, então, dentro dos grandes lábios? Dá para ter esse tipo de expectativa? Perfeito. Bom, primeira coisa, certamente isso já deve ter sido falado por ti, se não será em muitos outros episódios, né? Não existe um lado igual ao outro, nunca. Nem Deus fez isso, não vou eu conseguir fazer. Então, a gente sempre busca a maior simetria possível, mas é muito comum, muito mais comum um lado ser diferente do outro em termos de espessura, um é mais grossinho, o outro é mais fininho, comprimento. Então, assim, perfeição não existe. Mas a gente busca a maior simetria possível dentro da anatomia de cada mulher, né? E sobre essa questão de conseguir esconder completamente, também é outra coisa que a gente não pode prometer. Inclusive, não é o que eu busco, em geral, deixar completamente escondido. Porque a gente não pode amputar os lábios. Eles têm função, né? Então, assim, a função dos lábios internos é vedar a vagina, a uretra, para evitar infecção urinária, secura vaginal. E se nós tirássemos demais na busca de, em algumas mulheres, deixar completamente escondido, eventualmente essa mulher poderia passar a ter problemas, né? Passar a se incomodar com secura vaginal, infecções urinárias recorrentes, dor para ter relação. Então, o que eu geralmente explico para as pacientes, que é o meu objetivo, é deixar no mesmo nível. Então, assim, os externos e o interno no mesmo nível, quando ela estiver de pé, né? Agora, tem aquelas mulheres que têm os lábios externos tão murchinhos, tão esvaziados, tão magrinhos, que às vezes a gente não consegue isso e eles vão acabar ficando um pouquinho aparentes, os internos, mesmo fazendo um tratamento, uma redução, para evitar uma desproporção. Por exemplo, se o clitóris é maiorzinho e eu reduzir os lábios internos muito e os externos são pequenos, daqui a pouco é o clitóris que vai ficar proeminente. Entendi. Então, tem que ter uma proporção entre as estruturas. Perfeito, todas elas. E é importante, elas. Então, que a paciente crie uma expectativa adequada em termos... Daqui a pouco ela tem um ótimo resultado, né, com a função preservada e mesmo assim ela pode estar frustrada porque na cabeça dela o resultado que ela considerava conseguir é um resultado que poderia botar ela numa situação, inclusive, de perda de função, né? Perfeito. E isso eu vejo muito hoje em dia pelo fato de que eu recebo bastantes pacientes que já fizeram a cirurgia com outros colegas e, eventualmente, elas consideram que o seu resultado está ruim e aí elas vêm para uma segunda avaliação. Entendi. Então, muitas vezes eu vejo exatamente isso. Foram muito bem operadas, está tudo certo, mas elas têm uma expectativa irreal de que vão ficar uma Barbie que não tem nenhum volume abaixo do ossinho púbico. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Tem coxinho de gordura ali nos grandes lábios, enfim, sempre vai ter um volumezinho. Não é à toa ali, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre pubis, que existe sim uma adiposidade ali no pubis, né? Até de uma maneira de proteger o osso. Quero que tu fale mais sobre isso. Mas é uma queixa das pacientes também, aquele pubis, né? Aquele monte de Vênus, aquela região um pouco acima dos grandes lábios. Abaixo ali da cicatriz da cesárea, enfim. Apresentar uma adiposidade, uma gordurinha excessiva ou até uma flacidez, né? Como é que a gente trata esse tipo de situação? Perfeito. Então, realmente essa é outra queixa bem comum. Talvez hoje, eu acredito que é a minha segunda queixa mais frequente. Eu mais ou menos estou te perguntando em ordem do que eu percebo, mas tu vai poder dizer melhor. É isso mesmo. O fato é que muitas mulheres que em algum momento ou já gestaram, então a barriga já esticou e murchou, ficaram com um pouquinho de flacidez na região do abdômen e essa flacidez desce, fazendo com que a pele do próprio abdômen pese sobre o púbis e fica uma gordurinha mais localizada ali também. Ou, isso pode ser mesmo em mulheres mais magras, né? Ou realmente uma mulher que tem uma gordurinha excessiva ali na região.
O que eu vejo na prática é que muito poucas mulheres, isso é até frustrante para a maioria das pacientes, pouquíssimas têm só gordurinha sem flacidez. Então, aquela coisa de lipo do Monte de Vênus isolada, eu quero fazer a lipo só ali dentro da calcinha. Isso beneficia uma mínima quantidade de mulheres, pouquíssimas. É mais fácil o contrário, manter o coxinho de gordura e reposicionar. Exatamente, porque em geral essa gordurinha está associada a algum grau de flacidez. E aí, se nós temos flacidez e a gente só tentar fazer lipoaspiração, e essa é outra coisa que eu volta e meia recebo, paciente que fez a lipo do pubis ou que fez aplicação de enzimas, a lipoenzimática, né? E não teve benefício. Porque ela tem flacidez. E aí continua vendo uma proeminência, um volumezinho aumentado ali na região por conta de queda da pele, né? E aí o tratamento acaba sendo parecido com a cesárea. Se nós tivermos pouca flacidez no abdômen, se for só mesmo uma flacidez do Monte de Vênus, a gente faz um cortezinho como o da cesárea e faz o lift pubiano, que é o levantamento do pubis, né? Tirar uma fatia de pele ali da região, levanta, reposiciona ele. E aí, claro, se tiver gordurinha excedente ali também a gente associa com uma lipoaspiração, mas esse seria o tratamento, então, para a maioria das mulheres que tem queixa com essa gordurinha. Sabe que tu falando isso, agora eu me lembrei de uma coisa. A gente não se dá conta, ou pelo menos eu não me dou conta e não comento com minhas pacientes, mas toda paciente que faz uma abdominoplastia completa, ela acaba ganhando uma... O Ângelo chamava pubopexia, né? Isso mesmo. E esse levantamento do pubis e o posicionamento um pouco mais anatomicamente adequado do clitóris, isso tem algum impacto positivo na questão do prazer ou não necessariamente? Com certeza. Pelo seguinte, ó. Se nós, vamos imaginar que aqui é a fenda vulvar, né? Tá. Se nós tivermos uma flacidez aqui do pubis que faça isso aqui, ó, ele vai cair e o clitóris acaba ficando inferiorizado. Então, isso dificulta o atrito na hora da relação sexual, dificulta para a própria mulher se tocar, eventualmente, durante a relação. Então, se nós fizermos o reposicionamento do Monte de Vênus na hora da relação sexual, acontece uma exposição melhor do órgão externo, né, que é o clitóris, permitindo uma facilidade na hora de... A gente poderia fazer uma enquete para as pacientes de abdominoplastia para ver se elas perceberam esse efeito. Provavelmente sim. Com certeza. Vamos tirar a limpo essa informação. E em relação aos grandes lábios, também a gente percebe que às vezes eles podem ser ou murchos, ou envelhecidos, ou até muito grandes também, né? Muito compridos. Existe um tratamento para isso? Tem alguns tratamentos diferentes. Então, assim, nas mulheres que sempre foram normais ou meio magrinhas e tal, a gente vai perceber a partir de uns 30 anos, então é bem cedo, assim como começa a mudar o nosso rosto. Eu tenho na minha sala uma foto da minha formatura, da nossa formatura, né? Gente, é outro ser humano, né? Já nem me identifico com o rostinho redondinho de adolescente. Então, assim como a gente perde muita gordura na face muito cedo, a gente também perde muita gordura na vulva. E essa gordurinha faz falta, só que como é lento, a gente não percebe. Então, um dos primeiros sinais é começar a ficar enrugadinha a pele da região. Antes ela era túrgida, né, esticadinha, e aí ela passa a ficar enrugadinha. A mulher enxerga isso como escurecimento. Muitas me procuram para fazer clareamento da região íntima. Porque na verdade tem uma concentração de melanócitos. Exatamente, eu falo do balão murcho, né? Se nós temos um balão murcho, ele é escurinho. Se nós inflamos ele de ar, ele fica mais clarinho. E é isso que a gente começa a perceber, é um dos primeiros sinais de perda de volume da vulva, é esse escurecimento com enrugamento da região, assim, enrugamento da pele mesmo, bem sutil. Então aí a gente começa a ter benefício, por exemplo, de uso de tecnologia, como laser. Então a gente pode renovar essa pele, ela vai ficar mais túrgida, vai melhorar um pouquinho a qualidade e produzir mais colágeno, enfim, vai começar a tanto clarear um pouquinho, como ficar menos escurecidinha pela renovação da pele superficial. Evoluindo com essa perda de volume, a gente vai passar um ponto em que a gente vai precisar devolver volume. E aí, se é sutil, a gente tem como fazer isso até em consultório, né? Com alguns produtos como bioestimulador de colágeno, o próprio ácido hialurônico que a gente usa para tratamento de preenchimento da face em áreas específicas também pode ser usado na vulva, mas vai chegar um ponto em que o tratamento se tornaria muito caro. Porque a gente sabe... de acordo com o volume que a gente Exatamente, precisar, né? Esses produtos têm um investimento, né? Um custo agregado bem importante. Então, chega um ponto que
vale mais a pena nós passarmos por cirurgia para coletar uma pequena quantidade de gordura de qualquer lugar, seja do abdômen, do meio das coxas, e colocar uma gordurinha que vai durar muito mais tempo e vai ter outros benefícios agregados, como melhora da qualidade de pele também, estímulo de colágeno, que a gente sabe que enxerto de gordura tem múltiplos benefícios, né? A médio prazo, inclusive, né? Conforme Exato. aquilo vai trabalhando. Exatamente. Então, segue melhorando ao longo dos meses, né? Então, a gente passa a poder devolver volume até chegar ao ponto, como tu disseste, quem teve grandes perdas de peso ou, por exemplo, teve uma gestação gemelar. Já atendi paciente que, por conta do peso dos nenês na barriga, muito tempo, ela teve uma distensão da região pélvica bem importante e ela ficou realmente bem murchinha depois. E aí a gente tem a opção de tirar a pele, né? Que seria a labioplastia maior. Então, é um tratamento superficial, da mesma maneira que a labioplastia menor, mas que trata os lábios externos quando tem um excedente de pele muito significativo. Então, também é uma cirurgia muito tranquila. Ela tem um pouco mais de cuidados em relação à labioplastia menor, por ter mais potencial de sangramento, tem vasos mais calibrosos ali. É uma área um pouco mais extensa também, que está mais sujeita a atrito, se a mulher vai caminhar muito, vai dirigir, por exemplo, vai ficar muito tempo sentada em cima. Então, tem um pouquinho de cuidados a mais. Mas em termos de dor, desconforto, também é muito tranquila, como a labioplastia menor. Então, pelo que eu tô vendo até agora, existe recurso para absolutamente todas as nossas queixas. Por enquanto, ainda não encontrei o que não tivesse solução. Então, vamos mais para dentro, sobre o canal vaginal. Também, as queixas de ressecamento, frouxidão, né? A partir de uma determinada idade. Quem que esse paciente deve procurar? O cirurgião plástico? Né? Não sei se tu consegue também nos dar uma luz em relação a isso. Então, o primeiro profissional que vai ter condições de avaliar e de indicar ou mesmo realizar esses tratamentos é o próprio ginecologista, né? Que é uma coisa muito boa para a saúde da mulher é que nós costumamos, mais do que os homens, ter um médico que é sempre o mesmo, né? Pela questão de confiança. A mulher costuma ter o seu próprio ginecologista com quem ela costuma fazer as suas revisões. Então, esse é o primeiro profissional que eu diria para buscar em termos de qualquer queixa. E essas queixas que tu está citando de frouxidão, de ressecamento, elas não só vêm com a idade, que aí seria relacionada à menopausa, às alterações hormonais, mas elas também são bastante comuns nas mulheres depois de ter nenê, né? Por um período significativo. Tem mulheres que passam mais de ano com alteração hormonal, às vezes porque estão amamentando. E tem diferença se for o parto vaginal ou parto cesárea nesse sentido? Não tem diferença. Isso pode acontecer mesmo em quem tiver uma cesárea. Exatamente. É uma questão mais hormonal do que propriamente traumática. Exatamente. Não é uma coisa tão óbvia para quem é leigo, mas tem a ver com os hormônios mesmo, né? Porque a gente sabe que durante a gestação os hormônios causam uma lassidão, um amolecimento, para permitir que a mulher fique molinha para o nenê crescer, depois fique molinha para o nenê sair, enfim. E isso tem repercussão em todo o corpo, inclusive no canal vaginal. E isso pode perdurar por bastantes meses, até que os hormônios da mulher se normalizem. Ela pode ter secura como uma mulher pós-menopáusica, ela pode ter dor na relação, ela pode ter essa sensação de que ficou frouxa, né? De que não sente mais tanto quanto sentia antes nas relações sexuais. E isso pode incomodar bastante. Então, mulheres no pós-parto, mulheres que começaram a ter alterações hormonais decorrentes de que estão se aproximando da menopausa ou já chegaram na menopausa, ou aquelas mulheres que por alguma razão, como câncer, não podem fazer reposição hormonal, tiveram uma queda abrupta dos hormônios, também podem se beneficiar de tratamentos não invasivos ou minimamente invasivos, que seria como o laser, né? Por exemplo, radiofrequência, tem diversos tratamentos. Então, em geral, eu diria que o primeiro profissional a ser procurado é mesmo um ginecologista, até para entender qual é a razão desses sintomas, a necessidade de tratá-los e a melhor maneira de resolver, né? Porque vai ter mulheres que vão se beneficiar de usar hormônios, de fazer reposição hormonal, por exemplo, porque tem outras queixas associadas, além de só aquele desconforto de secura vaginal, frouxidão vaginal. Tem calorões, tem insônia, tem fadiga crônica. Talvez essas mulheres se beneficiem de alguma forma de reposição hormonal. Outras não poderiam fazer a reposição hormonal,
como uma mulher, por exemplo, que teve um câncer de mama. E ela pode se beneficiar da tecnologia para resolver os sintomas locais, pelo menos. Porque a maneira como o laser, eu faço esse laser, mas em geral eu não sou a porta de entrada para essas mulheres, né? A forma como o laser possibilita essa melhora é bem interessante, assim. Ele causa múltiplas micro queimadurinhas, perfurações no canal vaginal, e através dessas queimadurinhas promove uma renovação do canal e um estímulo de tanto produção de colágeno, então fica mais densa aquela mucosa vaginal, estimula a neovascularização, então vasinhos novos se formam ali e vão aumentar a lubrificação, vão aumentar a sensibilidade da mulher, porque com o passar dos anos, principalmente o envelhecimento, a mucosa vaginal, que é toda, como eu vou dizer, rugosa, vai ficando lisa e menos elástica. Então, através desse processo de trauma, microtrauma, é completamente indolor. Falando assim assusta, né? Mas é completamente... Inúmeras perfurações dentro do canal. É completamente indolor. É completamente indolor. Olha só, que interessante. Eu tinha curiosidade, então assim, antes de eu começar a fazer esses tratamentos, eu convidei a minha família inteira, né? A minha grande família toda foi tratada para que eu tivesse cobaias. Não preciso, não me interessa, bem. Eu tive múltiplas cobaias bem sinceras para me dizer o que elas sentiam, o que não sentiam, a melhora. Bem dramáticas e bem italianas. Isso mesmo. Com certeza. Elas teriam se queixado. Ai, gente, foi maravilhoso, porque assim, a primeira sessão eu fiz em todas com anestésico. Eu passei anestésico porque eu não sabia se ia doer ou não. Eu sabia do que eu lia que diziam que não. Aí na segunda sessão todo mundo veio muito tranquila já, sem medo e tal. E aí eu disse pra minha irmã, Nai, seguinte, hoje vamos sem anestesia, vamos testar. Ai, mana, será? E aí nós fizemos o teste e realmente ela não teve, ela disse, não tô sentindo nada, minha mãe também não. Que legal. E aí então eu fiz... não tinha noção. A gente não tem, né? E eu tive receio, porque eu não tinha quem aplicasse em mim. Então, assim, eu apliquei em toda a família, segui fazendo nas pacientes, mas eu não conseguia fechar o meu horário com alguma colega que pudesse fazer. Exato. Então, eu consegui fazer no fim do ano a minha primeira sessão, que eu ainda não completei. Certo mesmo. É verdade. Indolor. É totalmente indolor. Então, eu fico mais tranquila ainda de dizer para as pacientes, além da tranquilidade do tratamento, o quanto é rápido para elas notarem a diferença. Ai, é muito bom. incrível, assim, o quanto realmente elas percebem diferença já na primeira sessão. Então, acho que é uma das coisas bem interessantes de a gente divulgar, e que bom que cada vez mais colegas ginecologistas têm falado disso, para que as mulheres saibam que a gente tem muitas ferramentas para passar bem, né? A vida inteira. E eu acho que cada vez mais, principalmente porque agora a gente tem acesso a encontrar esses profissionais que acabam se referenciando muito numa área, né? Então, vai haver alguma intersecção de área de atuação, né? Perfeito. De repente, quem que faz esse tratamento, então, de revitalização lá do canal vaginal? Eventualmente, é um cirurgião plástico que trata toda a parte pubiana, eventualmente vai ser um ginecologista que tenha um enfoque nisso, muitas vezes até uma urologista, Perfeito. né? Então, a gente tem que começar a saber, então, quem são essas referências para a gente ter o nosso tratamento bem feito. Perfeito. E assim, Bárbara, vamos falar um pouquinho sobre complicações. O que tu já teve de complicações com os seus pacientes? Eu gosto muito de falar de complicações porque as complicações, elas são manejáveis, né? Exato. Porém, quando elas, a gente é surpreendido por elas, parece que realmente deu alguma coisa muito errada, quando na verdade a gente só tá ali cumprindo as estatísticas, né? Então, pra gente deixar o pessoal muito bem informado, o que tu percebe que pode dar de errado, ou que mereça de alguma revisão cirúrgica, ou que mereça um tempo de tratamento no pós-operatório um pouco mais alongado, o que tu tem a nos dizer nesse sentido? Então, assim, muito do que eu evoluí e mudei na minha prática veio decorrente das complicações que eu tive nos anos lá atrás, né? Então, eu comecei a trabalhar bastante com cirurgia íntima lá em 2016 já. Durante todos os meus anos de prática, foi o meu primeiro ano de prática, foi a cirurgia que eu mais fiz, tá? Então, realmente eu vi bastantes coisas. No início, eu operava bastante com anestesia local. Então, essa foi a primeira mudança que eu fiz. Eu não faço mais cirurgia íntima com anestesia local. Tem bastantes colegas que ainda fazem, que fazem em consultório. O laser, inclusive, surgiu como uma ferramenta cirúrgica para consultório, mas para
os colegas ginecologistas que operam em consultório, mas eu não faço em consultório e explico para as minhas pacientes a razão. Quando a gente opera com anestesia local, a gente injeta o anestésico no local que será operado, né? E a pelezinha dos lábios internos, ela é muito fina, muito, como a pálpebra. Então, assim, distorce. Incha muito. Na hora que a gente aplica o anestésico, já distorce a anatomia. Então, minha primeira queixa pessoal, mais do que das minhas pacientes, era que ficava um pouquinho diferente, um lado do outro. E não é, na hora, no final, eu fazia foto, estava exatamente igual. Passavam-se alguns meses, quando desinchava completamente, estava diferente. Entendi. Então, isso começou a me incomodar e eu me dei conta que não era o que eu estava fazendo em cirurgia, porque no fim da cirurgia estava igual. E depois que desinchava, deixava de ficar. Então, essa foi uma das complicações e uma das coisas que ainda traz muitas pacientes para meu consultório para eu corrigir cirurgias de outros colegas. A assimetria. Outra coisa que é bastante possível de acontecer como complicação na região íntima é sangramento. Então, dependendo da técnica que nós utilizarmos para cirurgia, isso pode ou não ser uma complicação. Também tive que eu reoperar a paciente minha lá atrás por conta quando eu fazia aquela técnica como fatia de pizza. Então, assim, se abria ponto, ficava em 2 pedaços, né? Então, assim, ficava realmente feio, não tinha como deixar assim. Então, era obrigatório corrigir. Eu cheguei a operar 3 pacientes por conta de sangramento e aí absorvia mais rápido do que devia os pontos. E eu acabava tendo um resultado estético muito comprometido e tinha que corrigir depois. Então, isso fez com que eu também mudasse a minha técnica. Hoje eu não faço mais essa técnica de tirar a fatia de pizza, assim, em ninguém. Isso a gente usava na residência. Usávamos na residência. Eu também abandonei há bastante tempo atrás. Isso não é a minha especialidade, mas eu... Ela complica mais, né? E essa, assim, nos congressos específicos, assim, que eu frequento dessa área, a maioria dos colegas tem ressalvas com essa técnica justamente por causa disso, né? Além de ela não tirar a bordinha escura dos lábios, que é uma das grandes queixas das mulheres, claro. Ela tem mais risco de abrir ponto e isso compromete completamente o nosso resultado. Já se a gente faz aquela técnica linear, que vai da frente até atrás, como se fosse tirando a bordinha, se abrir algum ponto, não tem problema nenhum, né? Vai cicatrizar. Cicatriza por segunda intenção. Vai ficar tudo bem. Super rápido. Exatamente. Também, não é uma coisa que... Não vai comprometer o resultado estético, é só uma questão de alguns diazinhos a mais de cuidados e vai ficar tudo ótimo igual. Então, essa foi outra das complicações, assim, que me fizeram mudar. E eu diria que são as duas mais comuns, porque a gente estava conversando até antes de começar, as pacientes têm muito medo de infecção nessa região, né? Muitas me perguntam, mas eu não vou ficar com antibiótico? Não, porque por ser uma região contaminada, assim como o nariz, a boca, é muito raro infectar. Então, essa é uma coisa boa, não é uma complicação comum. A queixa de sensibilidade, que é disparado, o principal medo das mulheres, eu posso dizer assim, sem medo de errar, que eu nunca tive nenhuma paciente que se queixou de alteração de sensibilidade. Então, assim, não é um medo que eu tenho, embora esteja... E quantas pacientes que desejam se informar a respeito, né, e que cogitam até fazer o procedimento, acabam recuando por um medo tão infundado. Exato. E é, sem dúvida, o principal medo mesmo. Mas, assim, embora eu sempre oriente, porque a gente sabe, cortou a pele, corta nervos, e a sensibilidade, a cicatrização sempre é individual. Eu sempre vou alertar. Existe o risco? Existe. Ele é remoto. Nunca aconteceu, mas pode. Então, vou descrever que sim. Mas, felizmente, na prática, é o oposto, as mulheres ficam mais seguras e eu acredito que por conta disso, eu digo muito isso para as pacientes, nosso prazer está mais aqui do que no corpo. Com certeza. Então, quando a mulher passa a ficar tranquila, ficar confiante em relação ao seu próprio corpo, isso serve para qualquer outra parte, né? Para barriguinha, para qualquer... Elas passam a aproveitar muito mais os momentos íntimos e, consequentemente, tem mais prazer na vida. Exatamente, prazer de viver, né? Exatamente. De estar bem instalada dentro da sua própria casa, né? Exatamente. E ainda tem um detalhe que eu até estava deixando para trás, mas longe de mim esquecer dessa pergunta. Como tu é pioneira nisso e eu realmente não lembro de outro profissional que esteja se destacando tanto como referência, eu vejo que a tua ascensão coincidiu
com essa questão de que as pacientes estão usando mais anabolizantes e que começou a ser uma queixa clitoromegalia, então clitóris aumentado em função disso. E como é que funciona isso? Por que que cresce? Tem como reduzir? O paciente que continuar usando hormônio, como é que isso vai se comportar? Qual é a orientação? Sabe? Eu não sei se tem aquela paciente que diz, olha, Bárbara, eu vou continuar usando meu hormônio. Sim. Vale a pena eu me operar ou não? E nesse caso, sim. Nem nesse tipo de situação a gente pode esperar uma perda de sensibilidade? Me conta que essa dúvida eu tenho. Tu quer um Perfeito. cafezinho? Aí eu aceito, vou te dar aqui minha xícara. Então, assim, realmente, nos últimos anos, o padrão... Nos últimos anos, não, né? Eu acho que talvez na última década houve uma mudança no padrão, de novo, estético, né? De buscar corpos agora mais definidos. Antes era aquela magreza lá, anos 90, 2000, mulheres super, super, super magras. E aí a gente viu, depois ali da primeira década dos anos 2000, mulheres mais definidas, corpos mais sarados, né? Uhum. E com isso, houve um aumento no uso de medicações esteroides, né? Os anabolizantes, para auxiliar na perda de gordura, auxiliar no ganho de massa magra nas mulheres. E progressivamente vem havendo a procura das mulheres no meu consultório por conta dessa queixa de clitoromegalia. O que a gente vê? Acho que isso tu deve perceber também, assim, nas tuas convivências. Nas academias, cada vez mais mulheres bastante fortes, e elas, às vezes, têm orientação de endocrinologista, às vezes têm orientação de ginecologista, às vezes têm orientação do personal, e eu já atendi mulher que teve orientação do dono da farmácia, que sequer farmacêutico era. Então, assim, realmente é um uso indiscriminado. Sim, tá muito acessível. Tá muito acessível, e ele não é personalizado, não tem um acompanhamento tão de perto quanto deveria. E talvez, aí eu tô só supondo, porque eu não posso afirmar, mas as que vêm até mim, a maioria delas entende que as alterações estéticas na vulva, elas são um risco remoto. Ah, entendi. Como se e pudesse não uma consequência. Sim. Esse é um É problema. uma mudança esperada tanto como as outras mudanças desejadas, né? Perfeito. Esse é o ponto. É uma das mudanças que vai acontecer, em maior grau ou menor grau. Sim, não. Como todo o resto. Eu posso ficar mais forte ou menos forte, mais sequinha sem gordura ou menos sequinha, mas se eu perder gordura do meu corpo, eu vou perder da minha vulva. Então, eu vou ficar com os grandes lábios mais murchinhos, os internos vão aparecer um pouquinho mais, o clitóris vai inchar, pode ser ou não que ele cresça em tamanho, pode ser que ele fique só hipervascularizado no início, usar uma dose muito baixinha e tal, mas, via de regra, a longo prazo, médio e longo prazo, ou dependendo da medicação e da sensibilidade de cada mulher, ela pode ter um aumento bem importante do clitóris, a ponto de diversas das pacientes que eu trato terem interrompido suas relações, assim, elas não têm mais coragem de se relacionar com outras pessoas, porque elas realmente se sentem muito limitadas, assim, se sentem estranhas, sentem que perderam a sua feminilidade. Então, realmente, eu vejo alterações na vulva bem significativas. E aí, a gente tem... Eu também não tinha essa noção de que, independente do quanto o clitóris vai se desenvolver, todo o entorno vai recuar, né? Exatamente. Então, de qualquer maneira, ali ele já se torna mais perceptível. Exato. E se houver um desenvolvimento, a gente vai ter situações como micropênis, né? Exatamente. Então, a paciente vai perder um pouco da sua identidade genital, né? Perfeito, muda mesmo, muda bastante. E elas têm um aumento do capuz do clitóris. Então, assim, em geral, o que começa a incomodá-las? Elas começam a perceber que a fenda vulvar se afastou. Por quê? Porque no meio tem o capuz e o clitóris. Então, ele tá ficando mais inchadinho, mais gordinho, o capuz fica com uma vascularização mais exuberante, são vasos bem grossos embaixo do capuz do clitóris, então fica bem volumoso, tá? Então, essa é a primeira alteração. Ao mesmo tempo, elas perdem gordura dos lábios externos, né? Dos grandes lábios. Então, isso fica mais murcho, isso aqui vai aparecer mais. Então, realmente é uma desestruturação ali da região genital que incomoda a maioria das mulheres. Tem algumas que ficam bem tranquilas e que ótimo, não tem necessidade de mexer em quem não está incomodada, mas
muitas mulheres percebem não só desconforto estético, mas também físico, porque com o aumento do clitóris, a glande costuma ficar exposta. E aí começa a atritar na calcinha, aí elas têm dor na hora da relação, não é mais prazer. É desconforto, porque o atrito fica muito intenso. E muito exposto, Muito né? exposto. Claro. Desconforto no uso de uma roupa mais justa, uma calça jeans, uma calcinha de renda. Então, muitas dessas mulheres me procuram por vergonha, mas elas também têm desconforto físico. E aí tem essa questão, né, de algumas delas usaram e se arrependeram porque tiveram essas alterações e Deus o livre, nunca mais vou querer usar. Mas outras gostam do corpo que elas estão satisfeitas com o resto das mudanças, gostariam de manter o uso, mas estão frustradas com a aparência da região genital. E aí a gente tem essa questão, né? Vale a pena continuar usando? Vale a pena tratar? E aí eu posso continuar usando ou não? E aí vai depender de como a gente resolver fazer o tratamento dessa mulher, porque a gente tem mais de uma tática cirúrgica para tratar o aumento do clitóris. Uma que seria só reposicionar ele um pouquinho mais escondidinho, que é a cirurgia que nós chamamos de clitoropexia. Então, levantamento do clitóris. Tu tira o que, por exemplo, da estrutura tubular, tu tira um anel no entorno e rebaixa? Não. Eu solto, vamos dizer que aqui é a fenda vulvar e o clitóris está aqui. Entendi. Então, eu solto ele do capuz e aí, ó, eu só empurro ele um pouquinho para trás e refixo ele lá no ossinho do pubis. Então, ele estava mais para baixo, eu elevo ele um pouquinho. Tipo isso. Entendi. Perfeito. Só reposicionar para trás. E aí, se sobrar a pele do capuz, a gente trata também, enfim. Não, porque a pele sozinha não vai segurar isso. Não vai segurar, exatamente. Essa cirurgia beneficia mulheres com alterações bem discretas, porque o clitóris, como o pênis, aumenta de volume quando a mulher fica excitada. Então, se o aumento é muito significativo e eu só esconder ele, ele vai ficar meio dobradinho. Cada vez que ela ficar excitada, ele vai fazer força e uma hora ele pode soltar aquele pontinho. Então, essa é uma das coisas que eu explico para as minhas pacientes que não é complicação da cirurgia. É a mesma coisa que tu botar silicone e a tua mama cair. A tua mama vai cair. Em algum momento, ela vai cair. Por isso que é importante tu conhecer a motivação da paciente, porque daqui a pouco, se a queixa dela é restrita ao ato sexual, esse é um procedimento que já não vai ter tanto espaço. Perfeito. Se é pro vestir, né, ou para a questão de sensibilidade, dolorimento ali com a roupa, com o atrito, com o toque, aí talvez tenha espaço para esse procedimento. Perfeito. E principalmente a clitoropexia, por ser um procedimento um pouco mais simples tecnicamente, com menos riscos de comprometer sensibilidade e tal, tem mais profissionais que fazem essa cirurgia. Então, o que eu recebo hoje? Bastantes pacientes que já fizeram algum tratamento do clitóris, reposicionando. Com o passar do tempo, perderam o seu resultado, mas agora ele está muito mais exposto do que antes. Entendi. Porque quando ele foi reposicionado, foi reduzida a pele do capuz também, para ficar coerente com a nova posição. Entendi. E aí, quando ele se solta, ele passa a ficar muito, muito mais exposto do que antes. Então, essas mulheres, ou aquelas que já têm um aumento muito significativo do órgão, e aí bastantes delas se queixam da glande, que é a pontinha do clitóris, né? Como se fosse a cabeça do pênis, a cabeça do clitóris. Ela fica muito gordinha. Quando o aumento é significativo, ela fica realmente hipertrófica a ponto de fazer um volume diferente do corpo. Então, como se fosse, né, o clitóris aqui, a bolinha é projetada bem em projetada. relação ao genital. Exato. Vai assumindo uma diferenciação em direção à genitália masculina. Exatamente. E isso vai de acordo com o grau de desenvolvimento que que a situação dela está, né? Exatamente. Que depende da dose que ela utiliza, da frequência, há quanto tempo ela usa, né? E da própria sensibilidade do corpo dela. Então, tem mulheres que talvez nunca apresentem uma alteração tão significativa e tem outras que usam por muito pouco tempo, 2 meses, e já vem com uma alteração muito, muito importante. E aí, tu perguntou antes, né, se isso é reversível. Essa é a parte que eu acho principal de elas saberem. Porque, embora eu não seja contrária ao uso dos hormônios, eu sou contrária ao uso indiscriminado. Sem orientação, sem avaliação de um médico realmente habilitado a fazer essa prescrição. Como qualquer outra droga, né? Perfeito. Porque não é reversível. Uma vez que as alterações aconteceram, elas não vão
deixar de existir. Porque quando a gente recebe uma prescrição dessas de maneira informal, dificilmente vai ser entregue para esse paciente a possibilidade de escolha diante das coisas que podem estar por vir. Tem riscos que a gente aceita correr e deseja correr quando a gente coloca na balança o que a gente está querendo de resultado. Então, não, eu realmente quero uma hipertrofia muscular, eu me vejo com o corpo mais definido, eu acho que é assim que eu me gosto, que eu me curto e tal. E se eu tiver que pagar o preço de ter a minha genitália um pouco alterada, ok, Perfeito. né? Mas tu fazer as coisas às cegas, sendo que se tu pudesse escolher, talvez tu recuaria, que é o complicado. Por isso que a gente precisa ser informado por um profissional que saiba como que as coisas vão se desenrolar. Exato. E o que eu tenho a impressão, mas como eu disse, eu não posso afirmar, é que os próprios profissionais talvez minimizem essa possibilidade de ocorrência de efeitos adversos, Entendi. né? Então, eu só acho que as mulheres têm que realmente questionar os seus médicos, né? Sobre como o que eu existem posso esperar. vieses, né? Como é complicado, porque às vezes eu também não me sinto confortável em dizer para uma paciente, ó, vai no profissional que tu vai estar salvo. O que eu tento dizer para minhas pacientes é desenvolva o teu discernimento, né? Te conheça mais, saiba tu o que tu quer, o que tu espera, porque não existe nenhum lugar que a gente vai estar suficientemente seguro para relaxar. Né, as pessoas vão colocar um pouco do que é preferência delas, né? Daqui a pouco eu sou um entusiasta da hipertrofia muscular, eu vou querer que tu use a medicação, ou eu sou a mais conservadora do mundo, eu vou dizer, tu é louca. Então, é muito do que tá dentro da outra pessoa. Claro que a gente espera do profissional que ele haja de maneira mais sem vieses o possível, mas infelizmente não é o que a gente vê na prática, né? E tem outra coisa que aí entra muito no nosso dia a dia de consultório. Muitas vezes o profissional orienta, só que a paciente só escuta aquilo que ela quer escutar. Isso. No sentido de que ela está focada no resultado e ela deixa passar a informação dos riscos, do período de recuperação, quando é o nosso caso, né? Então, eu acredito que muitas delas foram orientadas, mas talvez não prestaram suficiente atenção ou não deram a devida importância para os riscos, né? Então, o que é importante é que sejam bem orientadas, mas aí, muito bem, já aconteceu. A gente tem a possibilidade de fazer o tratamento e essa mulher poder manter o uso. Então, hoje, o que eu apresento para as pacientes... Eu tenho paciente ultramaratonista, né? Paciente que corre 190 quilômetros, uma coisa enlouquecida. Então, essa é uma das pacientes que eu operei de clitóris. Essa paciente já tinha passado por 3 outras cirurgias de clitóris antes de me conhecer. E ela realmente tinha uma hipertrofia bem significativa. Só que pelo esporte que ela pratica, ela faz uso de medicações anabolizantes para recuperação óssea, para recuperação muscular depois de cada prova. Então, ela vai continuar usando, porque é o esporte que ela pratica e ela me explicou isso. Então, ela veio para entender se havia um benefício, uma possibilidade de ela fazer esse tratamento e poder continuar fazendo uso das medicações que ela faz. Então, hoje, não faz tanto tempo, faz 3 anos e meio, mais ou menos, que eu faço essa cirurgia de redução do clitóris, que é realmente reduzir o órgão em volume. Então, para as mulheres que hoje vêm a mim com um clitóris volumoso, um clitóris mais forte, que eu digo, né? Ele é um órgão esponjoso, mas ele é denso, né? Ele é durinho. Então, se ele é durinho, a mulher não estando excitada, imagina quando ela ficar, né? Quando ele ficar erétil. Ereto. Então, nessas mulheres que têm um aumento mais importante, eu já proponho a redução do clitóris. E aí sim, é uma cirurgia muito delicada, uma cirurgia que poucos profissionais fazem. E essa eu sempre alerto. Sim, nós vamos estar mexendo nos nervos, que são nervos maiores. Aí a gente já está falando, falando da possibilidade de comprometimento da sensibilidade. Ainda assim, nós soltamos os nervos no sentido de protegemos os nervos antes de cortar e reduzir o clitóris. Então, o meu objetivo nessa cirurgia é sempre proteger os nervos para preservar a sensibilidade. Depois eu faço a redução do clitóris e aí eu reposiciono eles. Então, mesmo com essa cirurgia, que é muito mais agressiva,
as pacientes mantêm a sua sensibilidade na minha prática. Mas essas eu oriento com um pouco mais de receio meu mesmo, de que, eu vou estar mexendo no seu nervo. Ali não é só uma terminaçãozinha. Eu vou soltar os 2 nervos que a gente tem do clitóris para protegê-los, mas são estruturas muito pequenininhas. Então, existe o risco de, nessa soltura, nesse procedimento, haver algum tipo de comprometimento da sensibilidade. Na prática, o que eu vejo na minha experiência, na experiência de alguns colegas que fazem essa cirurgia, tem um colega que é até gaúcho e que atua em Fortaleza, que é o Ricardo Cruz, que é um dos colegas que começou a fazer isso antes de mim. Nós nos conhecemos num curso em Brasília e depois disso eu tive a oportunidade de operar com ele algumas vezes. Inclusive fiz um curso dele nessa área de clitóris. Tanto na experiência dele quanto na minha, o que nós vemos é as pacientes referirem melhora da sensibilidade. E aí a gente tem essa mesma sensação. 2 pontos. A cabeça, porque a gente está mais tranquila e mais segura. Dúvidas, né? Mas tem essa outra questão, que é a queratinização da glande. A partir do momento em que o clitóris está exposto o tempo todo, ele está roçando, ele vai ficando mais grosso, como o cotovelo, como o joelho. É uma área menos sensível. Quando a gente volta a proteger o clitóris pelo capuz, aquela pele lentamente vai ficando mais fininha de novo e vai passando a ter uma melhora da sensibilidade. Quanto mais exposto, a proteção dele vai ser por essa mucosa tá quase virando uma pele. Perfeito. E à medida que ele voltar a se proteger, o que a gente vai perceber é que ele volta, então, a ter uma sensibilidade aumentada. Olha que interessante. Exatamente. Essa é uma das coisas legais. E deixa eu te perguntar uma coisa, até vou ocupar esse podcast que é de vocês, mas eu tenho uma dúvida. Essa redução do clitóris, eu não sei se tu vai lembrar, lá da Uro, que a gente via cirurgias de transexualidade, né? É semelhante ao que se fazia? Que eles liberavam todo o clitóris? Não, mas não deixa de ser. Vou te explicar. E eu acredito que a maioria das mulheres que estiver assistindo vai conseguir entender. Ai, fiquei muito curiosa. É bem interessante, é bem diferente. Não vou fazer, viu, gente? É só de curiosa. É muito interessante e é, assim, uma cirurgia bem delicada. É uma cirurgia que pode levar umas 5 horas, assim. Procurem a Bárbara. Então, aqui, digamos, é o capuz do clitóris, né? Grande lábio, capuz do clitóris. O clitóris está aqui embaixo. Então, eu solto o clitóris do capuz, total. Sim. Primeiro eu faço a redução da glande. Então eu explico como se fosse uma maçã. Eu vou lá e tiro uma mordida e faço isso aqui. Então aquela glande que era bem gordinha, ela vai diminuir bastante de volume. Isso não afeta a sensibilidade, não afeta nem a cara da glande. A gente não tem uretra envolvida agora. Exatamente. Então é uma cirurgia, é uma parte crucial do tratamento e que é muito seguro, tá? E aí depois disso, aí sim, eu libero. O clitóris está com o corpo todo solto. Aí a gente abre aquela fáscia superficial na lateral, porque os 2 nervos correm aqui na parte dorsal. Então a gente abre aqui na lateral onde é seguro e aí por baixo eu solto o feixe vasculo nervoso para cima. Então eu tenho os nervinhos aqui protegidos, eles estão lá conectados na glande, estão aqui conectados na parte profunda, né? Os bulbos do clitóris aqui. Então os nervos estão íntegros. Aí eu venho aqui e tiro uma fatia do corpo clitoriano. Entendi. Faço a redução e aí reposiciono. É bem delicado mesmo. Bem delicada. E assim, entendam os pacientes que caso aconteça um comprometimento, não é por falta de cuidado. Exato. É porque às vezes a anatomia apresenta variações e a gente realmente não tem como saber descontrolar isso em 100% dos casos. Essa paciente que eu comentei, né, a outra maratonista que já tinha operado 3 vezes, eu não sabia o que eu ia encontrar, porque 3 vezes já foi operada. Então, a anatomia, a gente sabe que vai se criando cicatriz e vai tudo grudando, né? Então, essa foi uma que eu fui com receio, mas ela veio muito consciente e ela disse, doutora, se eu perder completamente a minha sensibilidade, não tem problema, porque eu não consigo me relacionar como eu estou hoje. Então, para mim, não vai ser um problema se isso acontecer. Eu quero me olhar e me gostar. E ela tá super tranquila, super feliz agora. É um alívio para nós quando a gente tem esse nível de consciência e esse nível de convicção do paciente do quanto que ele quer esse procedimento, né? Exato. Porque a gente trabalha não com menos cuidado, mas com muito mais tranquilidade, né? Exato, perfeito. E exatamente isso que tu disseste. Não é que a gente deixa de ter o cuidado, né? Muito Cuidado vai ser... Exatamente, cuidado é extremo, sempre será, mas a gente vai
mais tranquilo de que o paciente entende o que está em jogo. De que a gente está fazendo um trabalho de equipe, Exato, né? Existe uma colaboração entre nós e o paciente, e isso é revigorante, né, para o momento da cirurgia e da execução cirúrgica. Perfeito. Isso é muito gostoso mesmo. E cuidados? O que a gente precisa ter de cuidados em relação à abstinência sexual? Se abster de trabalhar, como é que fica em relação a isso? Depende da cirurgia que nós estivermos fazendo, mas então das mais comuns, né? A labioplastia. Em geral, eu peço 2 dias de afastamento das atividades para as pacientes que têm atividade mais burocrática, assim. Quem trabalha mais sentada, não vai ficar caminhando demais, não faz esforço, opera 2 diazinhos em casa, tá apta a retomar o trabalho. Claro que mantendo cuidados de não vai usar uma roupa justa, não vai justamente caminhar demais, né? Mas ela poderia já retomar suas atividades. Cirurgias como a de clitóris. É uma cirurgia que eu já tenho vasos muito maiores envolvidos, então eu tenho uma preocupação maior com sangramento. Então, por conta disso, eu prefiro que a paciente fique em repouso mais dias. Então, em geral, eu peço para a paciente ficar 1 semana afastada das suas atividades, até de dirigir, assim, para que realmente ela fique em casa, vai ficar fazendo compressinhas de gelo na região para fazer uma vasoconstrição, então já deixa meio dormente a região, já não tem dor, já tem menos risco de sangramento, não incha tanto, dá conforto e dá segurança. Passou 1 semana, eu faço a primeira revisão, também pode retomar o trabalho em atividades mais burocráticas. Agora, aquelas mulheres que fazem algum tipo de esforço. Então, esses dias eu recebi uma pergunta de uma menina que é professora de educação física. Ela disse, eu dou aula em escola, eu preciso estar com os meus alunos ali andando para lá e para cá. Então, pelo menos 1 semana, já que ela não faz demonstração, mas é bastante ativa, pelo menos 1 semana em casa, né? Entendi. Pacientes que vêm para a gente e precisam viajar, também tem alguns cuidados a mais. Então, se é só labioplastia, mesma coisa, 2, 3 dias eu libero para fazer uma viagem mais curta. Se for uma viagem mais longa, aí eu já peço para ficar pelo menos 1 semana de repouso. Então, assim, tem bastantes pacientes que querem operar nas férias e aproveitar as férias e viajar para algum lugar, né? Então, vai ficar 1h30, 1 hora, beleza. Agora, uma paciente que vai viajar e vai ficar lá 3 horas sentada, 4 horas, não é o ideal. Querendo ou não, até pela postura, Exato. acaba tendo uma concentração de inchaço ali, né? Exatamente. E eu não sei se tu percebe isso, mas eventualmente fica muito roxo, né? Sim. Elas se assustam. Bastante. É importante que elas saibam que isso é temporário, não é uma alteração definitiva. Perfeito, né? Perfeito. Por ser muito vascularizada, é uma área que está sujeita a inchar muito, fica muito roxa e realmente assusta, né? E tem esse risco que a gente comentou bem no início de abrir pontos. Tu deve ter uma cuidem. coleção de fotos no WhatsApp de pós-operatório. Meu Deus. É bom pra tu assustar tuas afilhadas. Isso. Credo, que politicamente incorreto isso. Mas, enfim, algum outro cuidado, banhos de assento, pernas pro ar, não sei se tem mais alguma orientação nesse sentido. Não, assim, os cuidados são muito simples, tá? Basicamente, cuidados de higiene, por exemplo, evitar uso de papel higiênico para não ficar algum restinho de papel nos pontinhos. Sim. Então, dentro do possível, ou só seca tocando para não ficar restinho, ou usa duchinha higiênica e seca com uma toalhinha. Não tem mistério de banho de assento, nada disso. Eu peço, com esses 2 primeiros dias de repouso, bem importante, compressas de gelo o máximo de tempo possível nesses primeiros 2 dias. Então, eu digo, tira a compressinha para tomar banho, para sentar na mesa para almoçar, mas fora isso, esteja sentada ou deitada fazendo gelinho na região íntima para realmente ter conforto, não sangrar e não inchar. Depois dessas primeiras 48 horas, pelo menos de manhã e de noite, fazer gelinho de novo. Se voltar ao trabalho, à aula, caminhar um pouco mais, faz mais vezes ao longo do dia. E aí aqueles outros cuidados que são um pouco mais tardios, são bem importantes de a gente falar. Atividade física e atividade sexual, né? Então, atividade física, eu peço pelo menos 2 semanas de afastamento. Por quê?
porque justamente como tu disse, pode ficar muito roxo porque é muito vascularizada essa área. Se a mulher logo retomar a atividade física, pode mesmo voltar a sangrar ali e abrir ponto de novo, e aí vai retardar essa recuperação. Não tem porquê, né? Então, com 2 semaninhas ali, eu libero para caminhada leve, passeio no shopping, que eu digo, é para ver vitrine. E depois, com 3 semanas, treino de superiores, 4 semanas, poderia retomar atividade física total, agachar a perna e tudo mais. Coincide com retorno de atividade sexual. Em torno de 4 semanas, em geral, todos os pontos da labioplastia já caíram. Se tiver algum e a cicatrização tiver 100%, a gente bota um sprayzinho anestésico e pode tirar no consultório. E aí as cirurgias mais delicadas, como é o caso do clitóris, esse tempo prolonga um pouco. Então aí eu peço 6 a 8 semanas conforme o nosso acompanhamento. Então, que é bem específico para essa região. Muito. Não tem como pensar em fazer esse procedimento sem considerar um tempo de abstinência sexual, né? Exato. Então, até as demais atividades podem ser um pouco mais escalonadas, para o paciente não ficar tão confinado. Perfeito. Mas, enfim, tem que ter essa consciência, vou te dizer, né? A única vez que eu tive que reoperar uma paciente de cirurgia de clitóris foi por relação sexual antes do tempo. E aí ela sangrou bastante, e aí abriu ponto, e aí a gente teve que realmente reoperar. Então é frustrante para ela, porque ela já estava angustiada com o tempo de recuperação e aumentou mais do que o dobro o tempo de recuperação, né? Então eu digo para as pacientes, ninguém quer fazer uma cirurgia para refazer. É tão mais fácil a gente fazer e seguir todas as orientações para ter o teu resultado como tu quer, né? Do que realmente está fazendo e refazendo e refazendo. Tem que ter essa organização, né? De repente, tu vai para umas férias, sei lá, com teu companheiro, sabe? Não queira aproveitar, Exato. Tu não vai aproveitar nenhuma coisa nem a outra, Perfeito. sabe? Não é urgência, são cirurgias eletivas, é para ser uma coisa legal, para te deixar melhor. Então, com essas informações, tu tens condições de se organizar da melhor maneira. Perfeito. Colocar na tua agenda em um momento em que isso realmente vai ter um espaço para acontecer, né? Exato. Que naquele momento a tua recuperação é a tua prioridade, né? Não tem que estar te preocupando com outras coisas. Então, assim, embora eu diga para as pacientes, não precisa de acompanhante, não precisa ninguém para cuidar delas nesses dias. Mesmo de clitóris, são cirurgias que elas são totalmente autônomas. Podem ir operar sozinhas, ir embora sozinhas, vida normal. Mas elas não podem ser as responsáveis por cuidar da casa, por cuidar dos filhos. Então, elas vão precisar de organização nesse período, mesmo sem precisar de alguém para cuidar delas. Precisa de alguém para cuidar dos filhos, precisa de alguém para cuidar da casa. Na verdade, elas vão precisar cuidar delas. Exato. Então, elas não vão estar disponíveis para outros afazeres, né? Exatamente, perfeito. Mas é basicamente isso em termos de cuidados. São cirurgias tranquilas, realmente, mas que, como qualquer cirurgia, precisam de um planejamento. É isso aí, para que tudo aconteça da melhor forma e a gente não fique naquele enrosco sem fim que às vezes a gente percebe. A próxima pergunta eu vou querer desdobrar ela, porque eu acho que merece uma atenção da tua, né? Eu quero saber de ti como fica. As mulheres ainda têm tabus em relação à cirurgia plástica íntima. Tu ainda percebe isso? E com esse trabalho que tu vem fazendo, que já dá para considerar um período relativamente extenso, tu notou alguma coisa no sentido de conscientização? Elas estão vindo mais encorajadas para ti? O que tu tem a me dizer? É muito interessante. Eu não tenho nenhuma única paciente que foi indicada por outra de cirurgia íntima. Olha só. 0 indicações, porque ninguém comenta. Então, assim, continua sendo um tabu, né? Caso contrário, elas comentariam. Não é uma coisa que elas vão comentar no clube, assim. Não comentam com suas amigas. É, assim, uma coisa realmente bem marcante, que não é uma cirurgia que traz indicações. Por isso que eu falo bastante, justamente para aumentar a conscientização das mulheres dessas possibilidades e pelo fato de que realmente muitas dessas mulheres vêm por queixas estéticas, mas muitas outras têm sofrimentos bem importantes por conta disso, por algum comentário insensível de algum companheiro tempos atrás. Tem mulheres que carregam traumas assim bem importantes e que às vezes nunca nem souberam que era possível tratar. E aí um dia se depararam comigo e
resolveram criar coragem, vir, e depois elas ficam especialmente gratas, assim. Então, existe, infelizmente, ainda bastante tabu nessa área, mas, pelo menos, também há uma conscientização maior no sentido da segurança do procedimento, de elas saberem que essa questão de, não opera, senão vai perder o teu prazer, elas já entendem melhor que isso não é uma verdade, então elas vêm mais seguras na hora de buscar o tratamento. Mas ainda é uma coisa bem delicada para as mulheres, assim. Não é algo que elas comentam definitivamente. Então agora, pelo menos elas têm onde buscar esse conhecimento ao invés de ficar naquele telefone sem fio de informações totalmente sem sentido e descabidas, né? Exato. Então, já é uma baita de uma influência positiva aí para as mulheres começarem a se libertar. Com certeza. E pra gente finalizar, que eles até me disseram, gente, eu achei que fazia muito menos tempo que a gente estava conversando. O que tu deixaria de mensagem a alguém que pensa em fazer uma cirurgia íntima, mas ainda tem receio, medo, tabu? Qual que é a tua mensagem para essas pacientes? Que se a vontade é dela, por ela, que vale muito a pena. Porque bastantes pessoas comentam nas minhas redes sociais, assim, pacientes, pessoas, não diria pacientes, né? Pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento a respeito da área, de que a cirurgia íntima estaria buscando padronizar o corpo da mulher, né? Claro que não é isso, nenhuma cirurgia faz isso. A gente que trabalha com cirurgia sabe que nós nunca buscamos deixar uma pessoa parecida com a outra ou com um padrão. Mas é importante que as mulheres saibam que se tem algo que as incomoda, mesmo que seja numa área em que elas é que vão ver, que é possível tratar, né? Porque isso é uma das coisas que elas mais dizem, assim, porque eu comentei com meu marido e ele disse, mas tu quer mostrar? Não, eu não quero. Eu quero olhar para mim e me sentir confortável. Então, se for para que você se sinta melhor, que vale muito a pena. Ai, que legal. Principalmente, né, essa cirurgia, se a gente tiver que escolher a cirurgia cuja motivação é pra gente mesmo, é essa. Perfeito, exatamente, porque não é pra mostrar, realmente, é pra que você se sinta confortável com o seu corpo, confortável nos seus momentos íntimos, na hora de escolher um biquíni, uma lingerie, ir pra academia, que você fique mais à vontade, né, mais segura, mais confiante. Então, se tiver algo escondidinho ali, que só você vê, mas que cause essa insegurança, não tem por que ficar em casa procrastinando. Que legal, vale a pena gente. tratar. É um marcador de autoestima. Se tu tá procurando uma cirurgia íntima motivada por ti, não por aquele parceiro que falou o que não devia ou por aquele que disse que tu não precisa mudar, é porque tu tá realmente cometendo um ato muito corajoso de amor próprio. Perfeito. Tem tantas mulheres que cuidam de todo o resto, né? Lá, se cuidando na academia, cuida de tudo e não se relaciona com outras pessoas por vergonha da região íntima. Eu vejo muito isso. Eu tô há 2 anos sem ficar com ninguém e eu me dei conta que é porque eu tenho vergonha de contar a minha região íntima. Poxa, e vai continuar empurrando com a barriga? Não, né? E outra coisa também, agora mais uma questão filosófica. A cirurgia da região íntima, já diz o nome, é a tua intimidade, né? E quão vulnerável tu precisa estar para deixar alguém entrar para dentro da tua intimidade e como tu vai desenvolver uma relação de conexão e de troca real sem compartilhar da tua intimidade. Então, isso também significa, eu tô cuidando da minha intimidade para que eu possa dividir com outra pessoa, ter vivências mais enriquecedoras, né? Então, tem todo um significado oculto, por isso que essa cirurgia tem que ser melhor e mais divulgada, e por isso que a sociedade, eu e todo mundo agradece esse trabalho que tu tem feito, né? Que, imagina, precisa de coragem para falar disso tão abertamente, para estar ali no alvo de julgamentos, de preconceitos, né? Os próprios tabus das pessoas certamente, de alguma maneira, acabam depositando em ti. Sem dúvida. Então, muito obrigada. Muito obrigada! Muito obrigada por tu estar aqui, de verdade. Olha, se eu tiver que usar uma palavra para descrever a tua vinda, eu estou feliz de estar aqui, de ter você aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada, meu bem. E obrigada a todo mundo, a equipe de produção e os pacientes que estão aqui nos assistindo. Se ficou alguma dúvida, se de repente alguma coisa que a gente falou aqui
despertou alguma curiosidade, eu vou atrás da Bárbara e eu faço ela responder para vocês. Então, deixa anotadinho aí. Certo? Até a próxima!